Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Raft. Vamos então analisar como funciona a eleição de líder no Raft. No Raft, ele utiliza dois timeouts que vai controlar a eleição do líder. Primeiro, há uma timeout de eleição. E esse timeout de eleição vai ser a quantidade de tempo que um follower ele vai aguardar até se tornar um candidato. Por exemplo, o nó ele pode aguardar o recebimento da mensagem heartbeat do líder por 30 milissegundos. Então, ele recebeu o heartbeat do líder, então ele dispara um contador, 30 milissegundos. Se dentro daquele 30 milissegundos ele recebeu a mensagem do heartbeat, ele então reinicia o contador. Caso contrário, ele vai supor que o líder falhou e vai iniciar uma rodada do processo de eleição de líder. No Raft, esse timeout de eleição ele vai ser aleatório e cada nó vai sortear aleatoriamente um valor no intervalo de 150 a 300 milissegundos. Podemos nos perguntar por que esse timeout é aleatório. Suponha que cada nó ele tenha o mesmo timeout e inicie no mesmo instante de tempo. Então, se dentro de 150 milissegundos ambos os nós identificarem que o nó falhou, os dois nós ao mesmo tempo vão iniciar uma rodada da eleição do líder. Então, para minimizar a probabilidade dessas disputas, justamente esse timeout ele é aleatório. Dando continuidade, podemos ver essa borda ao redor do líder, que é o contador. Então, justamente o nó C ele detectou o timeout e vai se tornar então um candidato e vai iniciar um novo termo, rodada de eleição. O termo no Raft ele é um elemento bastante importante que vai ser entendido melhor posteriormente, mas nesse momento vamos entender o termo como uma rodada. Então, o nó C ele vai voltar para si mesmo e então vai requisitar uma mensagem request vote, requisitando votos para os outros nós do sistema, que está indicada em verde. Observe então que o nó C ele iniciou um segundo contador que está pausado em branco na região interna do nó. Se o nó, ao receber aquela requisição de voto, não tiver votado ainda dentro daquela rodada, então ele vai votar favoravelmente para aquele candidato. Ele vai justamente enviar uma resposta. Observem também que cada um dos outros nós iniciou um contador. Vamos dar prosseguimento, lembrando que há contadores em todos os nós nesse momento. Cada nó, como falado, ele vai iniciar um contador que é justamente o timeout de eleição. Caso o nó não ouça uma mensagem de um novo líder dentro do timeout, o nó vai iniciar também uma rodada de eleição. Vamos dar continuidade. Então, o nó C, que era candidato, ele recebeu o voto favorável da maioria dos nós do sistema. Então, ele pode se tornar líder. E a partir daí, o líder ele vai justamente iniciar o envio de mensagens append entries para os seus followers. E o que são justamente essas mensagens append entries? São mensagens que vão justamente replicar o log do líder para os followers. Por exemplo, nessa mensagem vermelha, append entry, enviada, o líder pode enviar uma mensagem do tipo atualize o valor de uma variável x para 20. Vamos dar continuidade. Podemos observar também o timeout que continua rodando nos followers. Essas mensagens elas vão ser enviadas em intervalos especificados pelo timeout heartbeat. O heartbeat é como se fosse uma batida do coração. É um mecanismo muito
utilizado em sistemas distribuídos para indicar que o líder está ativo. Então, justamente, a cada timeout do líder, ele vai enviar o heartbeat e os followers eles vão responder aquelas mensagens append entries. A partir daí, podemos ver o ping-pong, onde o líder envia as mensagens e, após receber as mensagens, os followers reiniciam o seu contador de timeout. Então, esse termo, essa rodada de eleição, vai continuar até que o follower ele pare de receber a mensagem heartbeat. E então, ele vai iniciar uma nova rodada de eleição e então se tornando candidato. Lembrando mais uma vez que há um timeout de espera desse heartbeat, como também há um timeout de tempos em tempo, o líder deve enviar o heartbeat. Então, vamos interromper a execução de um líder e descobrir o que acontece nesse processo de eleição. Então, justamente o nó C morreu. Vejam que o timeout está contando nos demais nós, e daí vem a importância da aleatorização desse timeout. Então, veja que o nó B ele iniciou uma rodada, enviou a requisição dos votos. O nó C ele não pôde responder, pois ele está falho. E o nó A, por não ter votado, vota a favor do nó B. E então o nó B se torna líder por ter recebido os votos da maioria. De 3, ele recebeu o voto de 2. Então o nó B ele passa a ser o líder para o termo, para o reinado 2. Bem, o requisito de obter os votos da maioria vai garantir que apenas um líder ele pode ser eleito por turno, por termo. Se 2 nós se tornarem candidatos no mesmo instante de tempo, então pode acontecer de uma divisão dos votos ocorrer. Vamos então ver um exemplo de uma divisão de votos. Neste exemplo, nós podemos ver 4 votos, 4 nós, onde 2 nós eles vão iniciar a eleição para o mesmo termo no mesmo instante de tempo. Então, cada nó vai enviar requisição de votos para os outros 3 nós no sistema. Cada uma dessas requisições vão alcançar um determinado follower antes do outro. Agora, cada candidato ele possui 2 votos, um do seu próprio voto e o segundo de um dos nós. E cada nó ele não pode receber nenhum outro voto para esse termo. Os nós, então, vão aguardar por uma nova eleição, dado que houve uma divisão dos votos. Então, veja que com o timeout, o nó C ele foi o primeiro a esgotar o timeout e vai iniciar uma nova rodada e então vai obter o voto da maioria dos nós, se tornando então o líder para o termo 5. Muito obrigado!